Olá, vamos continuar as nossas conversas, né? Compartilhar coisas da vida e como o nosso objetivo, o objetivo aqui é dar continuidade àquilo que nós já vimos por aí, compartilhar, compartilhar e compartilhar. Antes de tudo, como é que você está? Como você tem passado? Como você tem se sentido? Diante, né, dos problemas que nós temos na vida, né? Às vezes a gente fica sem rumo, ou talvez já até se passou na sua cabeça aí, ideias, né, desejos de ir a um psicólogo, mesmo que a pessoa não seja muito estudada, muito entendida, ou seja, entendida e estudada, né? Todo mundo tem aquela noção, né, que é uma palavra bonita, mas bonitinha, de dicionário, intuição, certo? A pessoa tem a noção de que ela tem que procurar alguém. E normalmente, né, a sociedade nos ensina, nos inculca a buscarmos os doutores, certo? E bate aquele desejo assim vaidoso, às vezes, mesmo que a gente não queira fazer, vou procurar um psicólogo. Mas o dinheiro não mexe com a gente. Ah, melhor não, porque vai ter dinheiro, aí de repente o cara vai me enrolar, me enganar. E como o cara estudou, e mesmo que ele não tenha estudado, ele já nasceu diferente de mim. Um cara centrado, uma menina, um menino centrado, certo? Porque nesse mundo tem pessoas muito inteligentes, pessoas que infelizmente não. A gente fica triste, não. E a gente percebe, nossa, aquele homem é o doutor, é a doutora. Ela sabe, ele sabe de todas as respostas. Enfim. Esse jeito que eu estou falando não é nenhuma demagogia, certo? À medida que eu for conversando com você, aqui nos áudios, você perceberá que te provocarei a se descontrair, a se livrar do espírito de guerra, de brigas, de ciúminho, essa coisa que parece ser infinita na vida de todo mundo, certo? O sentimentalismo está me magoando, está me destruindo e está me espetando. Então a gente tem que, por mais que seja difícil de fazer isso, a gente tem que tentar se libertar, certo? E como se libertar? Desde criança não fui muito afim com coisas, né, empurradas, religião, essas coisas, etc e tal. Na natureza, se você perceber bem que aqui no fundo do vídeo eu estou colocando imagens já de início, imagens que tem natureza, né, céu. E não é nenhuma imagem qualquer aleatória, eu peguei na internet e eu vou colocar essa. São imagens que fazem parte da minha vida, da minha cidade, da minha infância. Essa aqui está um pouco embaçada, mas deixa assim mesmo, certo? Eu não quero beleza, eu quero que você sinta o recado, certo? Então, pessoas que nasceram no mato, ou em lugar que tem muito mato, são pessoas que têm muito mais provas, né, de que existe alguém superior, alguém bondoso. E se a gente olhar para o céu, olhar para as nuvens, aquele monte de fumacinha branca voando sozinho, certo? O teto do céu azul, uma hora está muito escuro, meio bem claro. Como é que essa pessoa consegue pintar, né, aquele teto? E se a gente vê ali o rio, como é que essa pessoa fez um monte de troço transparente, que é a água, que a gente não consegue segurar na mão? As árvores, cada um com o seu modelo, cada um com o seu tipo de folha, corpo, cada um com o seu tipo de fruta. Quem que construiu tudo isso? Certo? E o que deixa a gente confuso é porque vemos, né, diante dessa beleza, a guerra, a maldade, o estupro, o assassinato, certo? A maconha, o cigarro, o esfaqueamento,
o tiroteio, a roubalheira. E parece que essa pessoa é demagoga. O que é demagoga? Uma pessoa que gosta de sofrimento e se faz de boazinha. Essas impressões, né, foram as que eu tive na minha infância. Então, reforçando aqui, não quero falar e nem falarei de coisas, né, que a gente não saiba. Entende? Não tentarei criar conversinha fiada. Os sentimentos que você tem, eu também tive. É realístico, real. Mas aos 5 anos, né, eu tive as minhas primeiras experiências. Eu estava no quintal, posto, né, colocado numa banheira de alumínio. E eu tinha uma prima, tenho uma prima, ainda em vida. E ela estava à minha esquerda, um pouquinho afastada, numa banheira rosa de plástico. E eu comecei a raciocinar, certo? Eu não sabia que aquilo ali era um alumínio, no sentido de escola que a gente aprende a palavra alumínio, certo? Mas eu tinha uma ideia de que aquilo ali era um ferro, mas eu só não sabia. Então eu não sabia me traduzir a palavra ferro, né? Mas sentia que aquele troço ali era duro, certo? E quando eu olhava para a banheirinha dela, ela brincando, eu sentia que era mole, mesmo sendo colorida. Então hoje eu sei que é um alumínio, e hoje eu sei que é um plástico duro. Mas na minha cabeça de criança, né, tinha aquela noção de duro e mole, certo? E me perguntava assim, numa linguagem que eu não sei traduzir. Poxa, ela vai se rebentar toda, pode quebrar e machucar. Se machucar. E eu aqui estou numa banheira melhor, por quê? Então comecei a me fazer indagações que hoje posso traduzir nessas palavras bonitas, que todo mundo entende, que veio da escola, da formalidade, dos dicionários, etc. Então, certo? E de repente, né, ali em frente à banheira, estavam umas parentinhas nossas adolescentes, que eram nossas primas, tias, e uma tia na beira da janela, nos observando, conversando. Me bateu uma depressão, uma tristeza. E ao olhar para o céu e ver essa coisa linda, tive a consciência de que existe alguém muito amoroso, certo? E se era imaginação minha ou não, eu pressentia que essa pessoa, não, estava nos observando ali com muito amor, certo? E comecei a brigar no silêncio. Por que você não vem aqui pessoalmente? Será que essas pessoas que estão aqui à nossa frente não tem noção disso tudo? Ficam conversando um monte de coisa sem graça, gargalhando. E eu tentei sair da banheira e ele vai cair. E eu pensei, não, deixa quieto, eu posso me arrebentar todinho, minhas perninhas não estão firmes. E parece que esse troço de eu andar sozinho vai demorar. Então, eu não falava assim, mas eu não sei traduzir, gente, certo? Estou traduzindo hoje na linguagem de adulto. E eu olhei para o quintal, né? Vi essas árvores bonitas, e mais à direita senti que tinha alguém muito mal me observando. Alguém ou várias pessoas invisíveis. Certo? Mas não tive medo. Eu pensei assim, que seja lá quem você for, não tem medo de você. Certo? Você para mim é um fracote. Então hoje eu posso dizer que já naquela banheirinha ali de criança, eu consegui entender o bem e o mal. Se era imaginação ou não de ser humano, pelo menos aconteceu. Certo? Então hoje eu posso traduzir aqui formalmente que eu pressenti ali a presença do próprio Satanás, do próprio mal, do inimigo e do próprio Deus ali no céu. Certo? Fiz um trato comigo mesmo, de que dali em diante eu não iria tentar expressar para as pessoas adultas que eu conseguia compreender o que estava vendo.
Porque ao observar todas elas, né? Elas não estavam nem para nada, só queriam saber de trabalhar, comer, beber, dormir, e enfim. Isso levou muitos anos, uma vida dupla. Fiquei quietinho na minha, observando as pessoas até hoje, certo? E não fui criado religiosamente. Minha família é muito mista, bagunçada, misturada. Uma parte, a minoria é estudada, católica. A outra é cachaceira, do mundão. É uma bagunça, certo? E não tive aquela pessoa, o pai ou a mãe, para me colocar ali. Vamos para a igreja, ouvir o padre, em nome do Padre, Filho e Espírito Santo. Não tive isso. Mas cresci tendo essa intimidade com Deus, certo? Então, pauso aqui para a gente continuar em outra hora. Um abraço.